para as minhas mensagens. E nessa noite a mensagem de hoje eu quero falar sobre o nosso inimigo em comum. Mas antes de entrar na mensagem, eu acredito que temos 3 tipos de inimigos. O primeiro inimigo que eu acredito que a gente tem na nossa vida é a gente mesmo. E eu acredito que todos que aqui se encontram presentes concordam com isso. O segundo inimigo que a gente tem se encontra lá em Mateus capítulo 10, verso 36, onde Jesus vai dizer que os inimigos do homem serão os da própria casa. Então, além de a gente ser o nosso próprio inimigo, temos o inimigo de casa, o nosso próximo Luciano. Só que esse segundo inimigo, Jesus diz: ama. Mas há também um terceiro inimigo, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Esse inimigo todos conhecem: Diabo, Satanás, Lúcifer. Não estou aqui nessa noite. André, você poderia abaixar o fundo, por gentileza? Obrigado. Eu não quero aqui nessa noite exaltar o diabo ou dar, como é que eu posso dizer, crédito para ele. Mas não podemos negar que ele é nosso inimigo. Acabamos de ver mais um carnaval acontecendo. E a cada carnaval, a cada ano que acontece essa festa, não sei se posso chamar de festa, essa celebração, é notório ver, Amanda, o mundo espiritual atuando. E quem não vê os demônios atuando nessa festa, está com um sério problema de visão espiritual. E não é apenas no carnaval que o diabo, os demônios têm atuado. Tem atuado no governo, nas igrejas, infelizmente, nos lares. E em todos os lugares, Satanás e os demônios têm atuado. Se formos fazer um estudo mais aprofundado na Bíblia, vamos ver ele atuando de Gênesis a Apocalipse. E acredita que todos conhecem a história de Satanás, ou diabo, como você queira chamar. Era um anjo de luz, se encontrava diante de Deus. Ele cria um montinho, uma rebelião no céu. Ele consegue convencer a terça parte dos anjos a pôr um plano em prática. Ele queria fazer um trono e colocar acima do de Deus, ou ser igual a Deus. Deus expulsa Satanás e esses anjos que se apoiaram ou se juntaram a Satanás nesse plano. E se juntaram e fizeram essa rebelião, e Deus expulsa Satanás, demônios. Todos aqui conhecem a história, não é sobre isso que eu quero pegar nessa noite, mas só para a gente lembrar e capitular. Nessa noite eu quero falar de alguns meios que Satanás usa, para nos atacar. Se ele é o nosso inimigo, automaticamente ele nos ataca. O primeiro meio que Satanás usa é distorcendo a verdade ou dizendo ao contrário aquilo que Deus disse. Vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 2, onde Deus planta o jardim no Éden, coloca Adão e Eva lá, e chega diante deles, Amanda, e diz assim: tá vendo as árvores e os frutos que elas produzem? Vocês podem comer livremente desses frutos. Mas há uma árvore que se encontra ali, no meio do fruto dela, não coma, porque no dia que comer, certamente vocês morrerão. Vamos para o capítulo 3 de Gênesis, onde a serpente, e aqui já abre um parênteses, aqui não sabe, serpente aqui era o próprio diabo. Só você ler Apocalipse, vai dizer que era o próprio diabo. Ele chega até Eva, Chico, e faz uma pergunta: é verdade que Deus diz que vocês não podem comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore que se encontra aqui no jardim? Eva vai responder: não, o Senhor Deus disse que a gente pode comer livremente de todos os frutos dessas árvores. Apenas de um fruto a gente não pode comer, daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal. Então no capítulo 2, Deus está dizendo para
e Eva, não coma que morra. No capítulo 3, Satanás está dizendo, pode comer sim, não vai morrer não. Ele distorceu a verdade ou disse ao contrário daquilo que Deus diz. E o engraçado, Bill, que Deus afirma, se comer vai morrer. Satanás também afirma, se comer não vai morrer. Eva ela é induzida a essa conversa. Primeiro, vamos entrar no texto para a gente extrair o máximo de informação possível. Primeiro, Chile, essa árvore ela está no meio, ela está no centro, então ela é notória. E não só existe apenas essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe também a árvore da vida. E você pode ver que Satanás ele não vai falar da árvore da vida. Ele vai falar da árvore do conhecimento do mal. Que vai fazer com que Eva e Adão pequem desobedecendo a Deus. Porque a desobediência é um pecado. E era essa a intenção de Satanás, pastor, fazer com que Eva e Adão pecassem contra Deus, desobedecessem, não cumprissem a ordem. Outra coisa também que podemos notar é que Eva ela vai conversar com o diabo. Que tipo de pessoa é essa que vai dar atenção aos demônios? Acredita, Amanda, se ela não tivesse conversado com a serpente, tivesse dialogado com ela não teria pegado desse fruto e comido. Tem gente, Bill, que está dando trela para Satanás, querendo discutir sobre a Bíblia, sobre o que Deus diz ou deixou de dizer, e está pegando do fruto e comendo. E está achando que não vai morrer, está acreditando mais no diabo do que Deus que disse que vai morrer. Tem gente pegando do fruto, comendo. Que fruto é esse? O que significa isso? Pecado. Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Satanás está dizendo para um monte de crente, não, pode pecar, não vai morrer não. O salário do pecado não é a morte não. Vai comer, vai ser feliz. Esse é um dos meios que Satanás usa e tem usado muito, Bill. Tem usado na boca dos profetas. Desses falsos profetas, na verdade, melhor dizendo. Dessas igrejas. Que para mim, não posso chamar de igreja. Pessoas mundanas. Que colocam o título de igreja. E tem usado a palavra de Deus, pastor. Distorcido a palavra de Deus. E fazendo com que o povo peque. Desobedece a Deus. Esse é um dos meios que Satanás usa para nos atacar, distorcendo a verdade, falando aquilo que Deus diz contra o que Deus diz. Segundo meio que Satanás usa para nos atacar. Isso aqui é muito forte, muito pesado, mexe muito comigo. É habitando ou fazendo morada no ser humano. Quero usar aqui dois textos para não tomar muito tempo. Em Marcos capítulo 5, fala do endemoniado gadareno, todos aqui conhecem. O homem que vivia em um cemitério, tinha sido por diversas vezes sido acorrentado pela população, mas toda vez que isso acontecia, ele quebrava essas correntes. Ele também vivia se ferindo com pedras. E Jesus vai até esse lugar, em Gadara, onde esse homem se encontra, nesse cemitério. Jesus chegando lá, Chile, esse homem endemoniado chega até Jesus e diz assim: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico por Deus que não me atormente. Jesus pergunta qual era o nome dele, e ele vai dizer legiões, porque eram muitos. O que me chama a atenção nesse texto, Amanda, que este homem está diante de Jesus, e quem está falando não é este homem. Quem está falando na boca deste homem é o demônio, é Satanás. No diálogo que há entre este homem e Jesus, não é o homem que está dizendo: Jesus, se eu vim aqui para me atormentar, não, é os demônios, porque Jesus vai perguntar qual é o seu nome, ele vai dizer legiões, porque somos muitos. Satanás, os demônios, têm habitado no ser humano, Chile, ao ponto que o ser humano não tem mais o controle. É Satanás que tem o controle, Bill. Onde não é mais a pessoa que fala, é o próprio demônio que está falando, agindo e atuando.
E Satanás tem usado desse meio, habitando, morando dentro do homem, para atacar o próprio homem. É verdade. Porque esse homem se encontra no cemitério, ele começa a se ferir, ele quebra as correntes. Qual a intenção aqui do diabo? Manter ele aprisionado até ele morrer. A intenção do diabo aqui é não fazer esse homem conhecer a verdade. A intenção aqui deste homem, do diabo aqui, é que ele não tenha um encontro com Jesus. Porque quando ele chega assim dentro de Jesus, Jesus, esse homem aqui para nos atormentar, sabe o que o diabo está dizendo? O que esse homem vai fazer aqui? Deixa nós aqui habitando neste homem. O Senhor veio aqui e estragou tudo agora. Deus, olha aí. O Senhor chegou, agora a gente tem que sair. Aleluia, Deus. É isso que os demônios estavam dizendo, Bill. O que você veio fazer aqui nos atormentar? O que o Senhor veio fazer aqui? Estava tão boa essa morada aqui. Essa aqui era a nossa casa. Agora vai ter que encontrar outra casa. Deus. Era isso que os demônios estavam dizendo. Aí eles imploram, Jesus, não faz a gente sair daqui da região não, de Gadara não. Porque aqui tem muitas casas pra gente habitar. Tem muitas casas aqui pra gente achar outra morada, é mais fácil. Você vai entender por quê. Jesus então permite ele ir para os porcos. Os porcos morrem. Automaticamente eles não têm morada de novo. E por que eles querem ficar na região de Gadara? É simples. Quando Jesus faz isso, os porcos morrem, a população vem ver o que aconteceu. E diz assim, Jesus, rala daqui. A população de Gadara não queria Jesus em Gadara. É por isso que os demônios queriam ficar na região de Gadara e não queriam ser expulsos para outra região. Porque sabia que o povo de Gadara não ia querer Jesus ali. Então, automaticamente, se Jesus sai de Gadara de novo, pastor, porque a população não quis, Jesus foi expulso. Não é porque Jesus queria ir embora. Não. Expulsaram ele. E agora os demônios, Jesus foi embora. Não vai nos atormentar mais. Olha o tanto de casa para a gente habitar. Deus. Jesus não está aqui mais, a população mandou ele ir embora. Porque quando Jesus chega em Gadara, chegou o tormento para eles. Quando Jesus vai embora, acabou o tormento. Porque Jesus não está ali para expulsar mais eles. Outro texto que me chama muita atenção se encontra em Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Todos aqui conhecem, mas para a gente lembrar a história. Fala de um pai que tinha um filho, que tinha um espírito imundo. E esse pai leva o filho aos discípulos para que os discípulos expulsassem esse demônio que se encontrava dentro desse garoto. Os discípulos não conseguem. E começa a haver uma discussão entre os discípulos, o pai da criança, a multidão que ali se encontrava e alguns mestres da lei. Eles começam a discutir, Jesus chega e pergunta, por que essa discussão? O pai do menino se levanta no meio da multidão e diz assim, é porque Jesus, eu trouxe meu filho aqui, que ele é endemoniado, para os seus discípulos expulsar esse demônio, dar um jeito no meu filho. E eles não conseguiram. E o que mais me choca é o relato que esse pai vai fazer a Jesus, Chile. No verso 17 ele relata assim, esse demônio impede do meu filho falar. E quando esse demônio se apodera, ele joga ele no chão, fazendo com que ele espuma pela boca e arranje os dentes. Olha o relato, Chile, que esse pai está dando para Jesus. Jesus então diz assim, traga esse garoto aqui. Quando o garoto está diante de Jesus, aquele demônio que se apoderava, que habitava naquela criança, ele pega a criança e joga violentamente no chão, fazendo com que ele se espumasse pela boca. E algumas traduções vão dizer que ele tem uma convulsão. O demônio faz ter uma convulsão. Só que Jesus não expulsa esse demônio de imediato, Chile. Ele vai fazer uma pergunta para o pai. Até quando isso tem acontecido? E é de novo chocante o relato do seu pai dizendo, desde a sua infância. Esse demônio atormenta o meu filho. Se apodera dele, joga no chão, faz ele espumar pela boca, arranja os dentes. E não só isso, Jesus. Por diversas vezes ele se
Chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, me ajuda pelo amor de Deus. Esse demônio aqui não sai por nada. Acredito que esse pai também levou aos mestres da lei. Ele tentou de tudo para esse demônio sair dessa criança e não sai. Jesus então expulsa esse demônio da vida desse garoto. A pergunta é: até quando Jesus vai ter que expulsar demônio? Como assim, eu não entendi. Jesus vai dizer assim: vocês são de pequena fé. Sabe por que esse demônio aí não sai? Os discípulos não conseguiram, ninguém consegue? Não ora e não jejua. Você imagine, você não tem a capacidade de expulsar um demônio que está habitando no teu filho desde a infância. Você imagine, você não tem autoridade sobre os demônios para expulsar ele da sua casa, do seu esposo, da sua esposa, dos seus parentes. Satanás está habitando e atuando e tentando matar, jogando na água e no fogo. E você não consegue, por quê? Não ora e não jejua. Porque o discípulo vai perguntar a Jesus: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Vocês não oram e não jejua. É por isso que ele não sai. É por isso, Lu, que tem demônio que está faz tempo na família. É triste essa cena. Aí você deve se perguntar: William, o tempo já se avança? O que a gente tem que fazer então para vencer esse inimigo que você está pregando nessa noite, o diabo? Separei aqui alguns meios. Primeiro meio se encontra em Marcos capítulo 9, no seu verso 29. Jesus vai dizer, acabei de falar, tem casca de demônio que só sai com oração e jejum. Segundo meio que você pode usar, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistir ao diabo. Engraçado esse versículo, porque não começa assim: resiste o diabo e vai fugir. Tem um passo antes. Espírito de Deus. Talvez você está colocando a mão, sai, não sai. Submeter a Deus primeiro. E aí você não vai precisar, sai. A Bíblia está dizendo que ele vai. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Tem crente perdendo batalha, pastor, porque só não se submete a Deus. Aí fica lutando com o demônio, sai, esse demônio não sai. Ai, de Deus. Não precisa pôr a mão não dizer sai não, ele vai fugir. Santo, poderoso. Terceiro meio, Efésios 6, a partir do seu verso 3, vai dizendo assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de ter feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestidos-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia a Deus. Não tem amargura, não é fortalecido no Senhor, não usa a fé como escudo, não tem fé, não tem o capacete da salvação, não usa a palavra, não se submete a Deus. Você vai vencer o diabo como? Você vai vencer esse inimigo como? Quarto meio, eu deveria ter começado por esse: crer no Evangelho, ser batizado, e os sinais acompanharão. Expulsarão demônios, falarão novas línguas,
Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Tem gente que nem passou nem disso. Crer no Evangelho e ser batizado. Ah, eu creio sim, eu vim aqui, levantei a mão, repeti as palavras que o pastor falou, desci nas águas. Isso é uma atitude que você teve, aos olhos humanos. Mas tem um Deus lá em cima que não passa nada. Aleluia. Tem umas orações, Bill, que eu falo assim, não dá pra mentir pro Senhor, né? Não dá pra esconder nada de ti, por mais que eu queira. Graças a Deus. Não dá. Verdade, Deus. Os homens parecem coisa linda. Eu tô aqui pregando, nossa, ele é crente. Será mesmo? Quantos aí se titulou crente? Quantos derramaram óleo na cabeça dizendo, estou ungido a pastor, evangelista, e quando você vai ver? É, papai. Se você crer, olha como é simples. No evangelho for batizado, os sinais vão acompanhar. Glória a Deus. Então começa por aqui. Se não está expulsando demônios, falar novas línguas, aqui é uma divergência e havia um estudo para isso. Não significa que todos vão falar. Paulo mesmo vai dizer, queria que todos falassem. Mas esse dom é o Espírito Santo que dá. Entenda uma coisa. Pegarão em serpente e beberão alguma coisa frutífera, não fala mal algum. Mas o primeiro sinal já começa expulsando demônios. Você está expulsando demônio? Jesus amado. Quinto meio. Está escrito no livro de Lucas, no capítulo 10. Relata que Jesus, pastor, envia 72 discípulos aos lugares por onde ele ia passar. Estava prestes aí. Depois de um tempo, esses discípulos retornam. E é muito interessante quando você pega os detalhes do texto. Vai dizer que eles iam todo alegre, todo feliz. E chega assim diante de Jesus, Jesus, você não sabe. Jesus vai perguntar, o quê? Jesus faz de como se não soubesse de nada. O quê? Por que vocês estão tão felizes assim? O que aconteceu? Não, você não sabe. Sabe o que é? O Senhor nos enviou a gente. A gente foi, pregou, a gente foi, fez milagre. Eu disse, não está escrito, mas aqui estou conjecturando que eles fizeram tudo isso mesmo. Vocês expulsaram o demônio. Sabe o que é? Os demônios nos submetem em teu nome. Eles estão alegres e felizes por isso. A alegria deles, viu, não é nem de curar. Não é nem de fazer o mar se abrir. Eles estão felizes, porque aonde eles chegam, os demônios se submetem, não pelo nome deles, mas por causa de Jesus. Por causa do nome de Jesus, eles estão felizes. Estão felizes porque através de Jesus eles estão podendo expulsar demônios. E expulsando demônios, pastor, muita coisa muda. Aquele que vive no cemitério não vai viver mais. Aquele que fica se ferindo não vai se ferir mais. Aquele que o diabo joga no chão violentamente, começa a expulsar, não vai mais. Espumar, não vai mais. Aquele que é viciado em alguma coisa não vai ser mais. Aquele que é agressivo não vai ser mais. Aquele que rouba não vai roubar mais. Ele sabe que quando os demônios saem, coisa maravilhosa acontece. O ser humano começa a ter controle de si mesmo. Aleluia, Deus. Ele entende que não é mais o demônio que comanda a família, a região, a cidade, o governo, o país, o mundo. Eles entendem que agora eles estão livres deste inimigo que tenta a todo momento matar. Só que há uma coisa que chama a atenção. Porque Jesus vai não repreendê-los por isso, mas vai dar um alerta para eles. Ficam felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tem gente que está saindo em missão aí, indo em várias terras, como esses 72 discípulos. Só que tem um problema, mano. Não tem o nome escrito no livro da vida. Aí chega lá, vai e volta, os demônios permanecem. Não se submetem a eles. O problema não está no nome de Jesus. O problema está que o nome deles não está escrito no livro da vida. Porque essa é uma também das condições, um dos meios para você expulsar demônio, é ter um nome escrito no livro da vida.
Está entendendo o poder que esse terceiro inimigo tem sobre nossas vidas? Como ele tenta de todo jeito nos destruir, nos matar. Ele age de várias formas. Aqui ele age numa criança, aqui ele age no homem, ele age também na mulher também. Quem Jesus expulsa 7 demônios? Verdade. Nem as mulheres, nem as crianças, ninguém está livre desse inimigo. Ele não brinca de ser o meu e o seu inimigo. Esse inimigo comum que nós temos. Verdade. Se ele habitar em você, ele vai tentar de várias formas, de várias maneiras, tentar te matar. E é triste ver os crentes não conseguindo expulsar demônio. É triste ver em famílias, filho, o demônio atuando. E ninguém consegue expulsar. Não consegue nem prender aquele homem forçadamente, viu? Nem com corrente. Dava jeito no homem. Até quando eu e você vai permitir Satanás, esse nosso inimigo, atuar nas nossas vidas, sendo que Jesus nos deu o poder para isso? Até quando nós vamos tomar surra dele? William, tomar surra é tomar surra. A Bíblia vai dizer que Paulo, através de Paulo, sim, Deus usava Paulo para fazer vários milagres e prodígios. Até os lenços e aventais que Paulo usava era levado sobre os enfermos, eles eram curados, sobre os doentes, e os espíritos malignos saíam com o lenço de Paulo, que Paulo usava. Aí alguns engraçadinhos judeus vai tentar também expulsar os demônios. Está rindo, mas o negócio é muito sério. Aí eles vão tentar expulsar o demônio, pastor. Os demônios vão falar assim: não vai sair não, sabe por quê? Eu conheço Jesus, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o que manda em tudo. Eu conheço Paulo também, ele se converteu, ele perseguia a igreja, mas ele se converteu, se rendeu a Jesus. Ele ora, ele jejua, ele se vestiu da armadura, ele está preparado. Sim, o lenço dele, quando toca na nós, a gente sai vazado mesmo, porque tem unção, tem presença, tem poder de Deus. A gente obedece, porque Deus deu autoridade para ele e ele usa. Mas vocês, quem vocês são? No mundo espiritual nós reconhecemos Paulo e reconhecemos Jesus. E vocês? Quem vocês são? Deus Santo. Quem a gente é no mundo espiritual? Os anjos, os demônios não reconhecem. Você estava rindo até agora há pouco. Mas eu e você temos autoridade no mundo espiritual. Deus. E no mundo espiritual temos sendo visto como por esses demônios e esses anjos, os anjos de Deus. Como nós temos sido vistos? Motivo de chacota? De vez em quando eu tenho umas conversas com a minha esposa sobre Bíblia. E alguma dessas conversas falando, acredito que o diabo fica fazendo rodinha com os demônios. Acredito que eles sentem, aqui conjecturando, não sei se eles sentem, pra mim não importa. Mas acredito que eles devem estar gargalhados demais. Principalmente da gente. Os que estão lá fora já estão dominados. Mas ele deve estar gargalhada, pastor, porque a gente dentro da igreja, que é a habitação dele. Aí você fala: William, o que você está falando? Quem andou com Jesus? Pedrão. O pastor pregou aqui. E uma certa feita, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: não é Pedro não, Satanás. Pedro estava andando com Jesus. Puxou a espada, arrancou, não, eu vou estar com Jesus na morte, arrancou a orelha e todo o ciário. Não, eu sou crente. Eu estou convertido. Quem estava habitando nele? Significa nada você estar na igreja. Significa nada eu pregar. Significa nada dizer que Jesus é o seu Salvador. Isso passa da boca para fora. Pedro, para mim, em questão de posicionamento, ele foi o cara mais posicionado dizendo: eu sou crente.
Qualquer assunto que falava sobre o reino, sobre a eu. Sempre gostava de se aparecer. Queria mostrar para os outros mil que era cristão, que tinha se convertido. E não tinha coisíssima nenhuma. E o que é mais interessante, além de Satanás habitar nele, falar através da boca dele com Jesus, ele sabe, o próprio Satanás vai pedir para Jesus, deixa eu peneirar ele. Eu não quero apenas fazer morada, eu quero peneirar ele. Você acha que é brincadeira? Você acha que esse inimigo está brincando? Só que Jesus não vai dizer não. Jesus vai dizer, pode fazer. Aí você não entende, como assim? Jesus está permitindo o meu inimigo me atacar, me usar. Não é, porque Jesus vai usar Satanás para fazer com que Pedro se converta. Às vezes é necessário Deus permitir esse inimigo que tenta a todo tempo nos matar, habitar na gente, peneirar a gente, para ver se a gente se converte. Não é triste? Jesus tem que chegar a esse ponto. Porque você não quer. Deus poderoso. Porque você tampa os ouvidos, não ouve a palavra. Porque você não quer se submeter a Deus. Porque você não quer crer no Evangelho, você não quer abandonar o pecado. Aí Deus, por te amar tanto, Ele permite o inimigo trabalhar na sua vida. Tanto que Ele permitiu a vida de Jó. Já conhecia Deus de ouvir falar, e você está aqui de ouvir Deus muitas das vezes só de ouvir falar, você não conhece. Deus. Você ouve mensagem, ouve pregação, ouve falar de Jesus, desse Deus que salva, que liberta, que te dá poder e autoridade sobre o mundo espiritual. Só que está igual Jó, só de ouvir falar. Aí Deus te fala assim, ó Satanás, vai lá, toca. Tira os bens. Toca nos filhos. Toca na casa. Eu sei que o que você quer mesmo é fazer deles a vida do inferno. Faz a vida dele no inferno. Deus. Eu tenho que chegar a esse ponto de permitir você trabalhar na vida dele para ver se jovem conhece de ver e não de ouvir falar. Se ele me procura mesmo. Santo e poderoso é esse. Esse inimigo não brinca. Desde quando ele não brincou no céu. Quando ele fez aquele plano de se rebelar contra Deus, ele não estava brincando. Tanto que algumas pessoas eu ouvi falar, que algumas pessoas perguntam assim, por que Deus não perdoou o diabo e os demônios? Você não entende. Eles já escolheram. Deus sabe que eles não vão revogar a decisão que eles tomaram. Por isso, porque Deus é misericordioso. Porque Deus perdoa eu e vocês, somos pecadores. Não obedecemos Ele, desprezamos Ele, viramos as costas para Ele. E Ele nos ama e me dá várias oportunidades. Você acha que Deus é tão mau assim de não ter dado oportunidade para Ele se arrepender? Porque quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, Satanás se apresenta também. Ele também ainda estava tendo acesso a Deus. Aí você vai falar para mim que isso não é misericórdia? Eu não sei que tempo isso aconteceu. Tem muita coisa que a Bíblia não revela pra gente. E isso a gente não precisa entender, entrar fundo nisso, entrar em discussão com isso. A gente tem que entrar em discussão com aquilo que vai nos levar para o céu. Se Deus não revelou, não cabe a nós, não há necessidade disso. Mas se Satanás está diante de Deus, é porque ele já estava tendo acesso. Só que ele não aproveita o acesso. Quando esse agente de Deus ele fala assim, aí Deus vai falar assim, já sabia desse tempo. Tá vendo o meu servo Jó? Ele foi diante de Deus para acusar, ele não foi diante de Deus para se arrepender, falar, estou arrependido e quero voltar para o céu e ser um anjo de luz e te adorar. Para ele não ter jeito mais, já está condenado. Mas ele não tem brincado de nos atacar. E ele vai continuar nos atacando. Mas Jesus morreu na cruz, nos deu autoridade, somos filhos de Deus, temos autoridade sobre ele. Não permita que Satanás te vença. Aleluia, Deus. Por que você está permitindo ele te vencer? Sendo que você tem poder para o vencer. Jesus. Não faz sentido nenhum, Chile. Uma igreja perdendo, engraçado que Jesus vai dizer assim, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, mas nos dias atuais tem prevalecido. É o que nós temos visto.
você continuar deixando Satanás te vencer, e você não se submeter a Deus, não vestir a armadura, não crer no Evangelho, não foi batizado, não fazer os passos mesmo aqui que eu te dei, vai chegar uma hora que ele vai conseguir te matar, ele vai te jogar no fogo e na água ele vai conseguir te matar. E não adianta vir você aqui, ser o sabidão, dizer, então o meu problema é o diabo, e jogar a culpa nele. Quando você estiver diante de Deus, e você for ser julgado do juizão, você está diante de Deus, você vai poder falar, a culpa é do Washington, a culpa é da Shirley, a culpa é do meu marido, não, a culpa é da minha esposa, não, a culpa é do meu filho que tinha um demônio que habitava dentro dele. Você não entendeu, o diabo e os demônios já estão condenados. Para eles não tem mais nenhuma acusação, a acusação está só sobre ele. Agora, se você está permitindo ele trabalhar na sua vida, é porque você quer. É porque você está permitindo. É porque você quer que ele faça morada. Você não quer o Espírito Santo fazer morada em você, você quer o diabo. Você não quer fazer os discípulos, igual os discípulos em Atos, esperando o Espírito Santo. Você não entendeu, o Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo já está na terra. E ele quer uma casa para habitar. Aí não adianta nada Shirley vir aqui, expulsar o demônio, pronto, o demônio não está mais na casa. E você não convidar o Espírito Santo para habitar dentro. Os demônios vão dar uma voltinha, falar assim, nós estamos numa casa, vamos voltar lá. Ih, está vazia. Por quê? O demônio foi expulso. Ele não está habitando mais em você. Mas você não quer o Espírito Santo habitando dentro de você. E muitas das vezes expulsar demônios é em vão. É em vão, Shirley. Muitas das vezes vem a pessoa aqui, a pessoa vem uma vez só, cai aqui no chão, o pastor põe a mão, expulsa o demônio, ele sai lá fora, mas está sem o Espírito Santo, o diabo vai entrar dentro dele de novo e fazer habitação. Às vezes ele fica aqui fora esperando. Aí, ao invés de a pessoa se posicionar, não, estou livre, estou liberto, eu quero esse Jesus aqui agora, se dobrar o joelho e falar, eu quero Jesus, o Espírito Santo habita aqui agora. Aí na hora que o diabo te trombar lá fora, lá, ele vai dizer assim, tem o Espírito Santo, vamos sair daqui vazado. Usando termos dos dias de hoje, acho que para você entender. O tempo já se avançou, tem muitas coisas que eu queria dizer sobre esse inimigo, mas acredito que o que eu disse aqui é o suficiente. Chega na sua casa, entra no teu quarto, fala com o Deus Todo-Poderoso e fala assim, Senhor, é o Senhor que está habitando aqui ou é esse demônio, esse meu inimigo? Se é esse inimigo, Senhor, o Senhor tem poder, autoridade sobre ele, faz ele sair daqui, mas assim, ó, quando ele sair, envia o Espírito Santo, vai habitar em mim, na minha casa, para que essa transformação no meu marido, na minha esposa, no meu filho, na minha família, nos meus parentes, e me use para expulsar os demônios da vida das outras pessoas. Aleluia. Até quando nós como igreja vamos deixar o inimigo prevalecer, sobressair sobre nós? Não adianta a gente ser hipócrita e falar que não, sim, é verdade sim. Os sinais estão te acompanhando? Deus poderoso. Não está, então como a gente está prevalecendo sobre eles, se os sinais não estão nos acompanhando? Fala pra mim. Vai permitir ele fazer sua vida de um inferno antes de você ir para lá, se é que você quer ir para lá? É muito sério isso. É perigoso a gente ir para o inferno, mas ele vai fazer da vida do nosso inferno aqui. É sobre esse inimigo que eu quero falar. Não quero falar sobre o primeiro inimigo, que é a gente mesmo. Isso aí deixa para pregar outro dia. Não quero falar do segundo. Na verdade, o segundo inimigo é bem simples. Se o seu inimigo, o seu irmão, enfim, qualquer um que seja, te odeia, Jesus já deu o segredo. Ama. Então sobre esses aí você não precisa se preocupar. Se preocupe primeiro com você, que é o quê? Eu sou meu próprio inimigo. Porque você não se decide, você não toma posição. Querendo ou não, você tem se auto-prejudicado. Se você fazer uma análise da sua vida, se eu fazer uma análise da minha vida, pastor, para mim o maior inimigo é eu mesmo. Porque eu mesmo me condeno, eu mesmo me mato. Há um evangelho, eu conheço ele, mas eu não quero aceitar. Eu mesmo estou me levando para o inferno. Eu sou o maior inimigo de mim mesmo. E essa luta você vence tomando sua cruz.
perdendo essa vida, largando o pecado. É assim que vence esse inimigo, Lu. Quer o segredo para vencer esse inimigo? É desse jeito. Não tem o que fazer. O segundo é só amar. E o terceiro? Você já tem poder sobre ele. Já tem poder sobre ele. Eu falei que eu ia entregar no horário, vou entregar. Passei um pouquinho. Deus. Não vou estender muito. Que essa palavra chega ao teu coração. Glória a Deus para Ele te dar mais entendimento e compreensão sobre isso. Que você tenha anotado, se você não anotou, acreditar ali, ó, tá no YouTube agora. Pega aquilo que você tem que fazer para vencer esse inimigo. Aleluia, Jesus. E o vence. Porque não faz sentido nenhum ele está vencendo na sua vida, sendo que Jesus já te deu poder e autoridade sobre ele. Amém. Vamos continuar essa palavra do Senhor.